Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Tudo bem, gente? Espero que sim, né? Conta já certo tempo que eu não apareço aqui para conversar com vocês, né? Sempre uma grande honra, né, poder falar do Fortaleza com todos vocês, né? E antes de quaisquer outras coisas, desejar um feliz ano novo, né? Ótima transição de ano também para todo mundo, caso a gente não se encontre mais aqui em vídeo. É possível que isso aconteça, não é? Se não acontecer, então já estou desejando aqui tudo de bom para todos vocês aí, meus amigos, minhas amigas. E neste vídeo vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre o Bruno Pacheco, né? Que é o novo reforço do Leão, né? Contratado junto ao seu grande arquival, né? Vovô, né? O Ceará. Com valores aí que eu acho que bastante justos em virtude daquilo que joga o Bruno Pacheco, né? Mas sobretudo em virtude do que ele entrega muito mais como experiência, como entendimento do jogo, né? Como entendimento também dessa questão da transição, o momento de fazer a transição, ultrapassagem para um campo e para outro, as recomposições dele para o ataque também, para a defesa, é muito boa, né? Essa recomposição é muito boa, porque tem um timing muito correto, né? Que funciona sempre ali. Essa transição também para o campo de ataque tende a ser também de muita qualidade. Então, o Bruno Pacheco é de fato um jogador, em tese, bem interessante aí como um reforço para o Leão do PC, né? Antes de continuar, só falar para você que a gente tem um patrocínio da OXBet, para você que curte uma aposta esportiva, né? A OXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, que patrocina inúmeras equipes no futebol mundial. E se você não conhece, deixa a dica aí para você usar o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá. E caso você queira, volte aqui, pegue o código promocional ONXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Caso você queira, se não, tudo bem. Mas ao menos serve para você indicar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Tá bom, gente? De quebra. Tem o quê? E de quebra você pode apostar nos jogos da Copa do Mundo, gente. Não acabou ainda a Copa do Mundo, né? Temos a disputa no terceiro lugar. Quem leva? Marrocos é contra a equipe da Croácia. Quem leva? Na minha opinião, tá muito mais com cara de Marrocos aí, mas deixo pra vocês essa parada aí, né? E amanhã, gente, o grande jogo, né? O grande jogo da Copa do Mundo. Argentina. Vai precisar muito do Messi, vai precisar que o Messi seja Maradona, né? Ou Super Maradona dentro de campo. É contra a França do cavalo, né? O Mbappé, vulgo, o cavalo francês, né? É impressionante. Vai ser um. Deixa a dica pra você também fazer essa aposta aí nesses dois jogos sensacionais, sobretudo de amanhã. Tá bom, gente? Então, use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Eu já me cadastrei usando o seu link. Então, se você for apostar, use a boa de apostar pelo XBet também. Tá bom, gente? É isso aí. Então, falando sobre o Bruno Pacheco, jogador que está com 31 anos, né? 31 anos, 1,70m, 1,72m, se não me engano, né? 1,74m, 1,72m, 1,73m, por aí. É um jogador que sempre jogou em equipes bem mais modestas antes de chegar ao Ceará, né? Ferroviária, Inter de Limeira, um monte de time e tal. Bragantino, Chapecoense, na Chape chama muita atenção. Na Chape já joga muita bola, né? Vai do Bragantino, o Bragantino vai pro Ceará. E acho que no Ceará ele fez realmente. Teve uma boa passagem pelo arquival do Fortaleza, né? Muito boa passagem, na verdade, muito mesmo. Gente, qual é a questão dessa contratação aí? Vamos lá. O primeiro ponto é que o Bruno Pacheco é um jogador que, em tese de qualidade, em característica mesmo, ele é um cara com muitas boas características para o lateral. Em que sentido? Ele sabe fazer muito bem, né, o primeiro campo, o campo de defesa. Então, aquele corredor lateral ali, quando a equipe sofre pressão, ele é um cara que consegue entregar muito mais defensivamente do que, por exemplo, era o Capixaba, né? Do que, por exemplo, seria até mesmo um jogador como Bruno Melo, que talvez não fique, né? É verdade, até mesmo como Bruno Melo, que, na minha opinião, tem muito mais cacuete ali de zagueiro do que de lateral. Na minha opinião, defensivamente, o Pacheco pode entregar bem mais até mesmo que o Bruno Melo. Também muito mais do que o Crispim, evidentemente, é um cara que mal sabe marcar, né? Então, ele faz muito bem esse trabalho no primeiro campo. Ele é um lateral que tem uma qualidade defensiva bem interessante. E é um lateral também que tem essa ultrapassagem muito boa, de muita qualidade. Quando ele estava na Chapecoense, quando ele ultrapassava, ele ia para o campo de ataque, ele não conseguia voltar no tempo certo, ele não tinha o tempo correto, o timing, né, para fazer essa recomposição defensiva. E, na minha opinião, esse era o grande problema do jogo do Bruno Pacheco, né? A gente também percebeu isso no Bragantino, né? E no Ceará, a partir de 2021, a gente percebe que isso já é um problema do passado. Ele já em 2020, já em alguns momentos de 2020, ele sinalizava já que estava melhorando também nesse sentido aí, né? Em 2021, para mim, ele mostrou aí que ele praticamente superou esse problema aí. O time, a hora de... Assim,
primeiro momento, de primeiro sinal, a primeira, sabe, pista de que a coisa está se complicando, você percebe que o Bruno Pacheco ele sai do campo de ataque para o campo de defesa, né? Às vezes, a partir do momento em que ele volta e fica ali, por exemplo, a equipe recupera a bola e tal, ele passa, assim, fica mais ou menos no setor de meio de campo, então quando ele precisa ir para o ataque de novo, ele vai para o ataque com muito mais veemência, muito mais qualidade, porque já tem um terreno a percorrer muito menor também. O que a gente percebe no Bruno Pacheco nesse caso aí? E essa percepção tem justamente quando ele precisa fazer essa recomposição, e aí a equipe recupera a bola. Dá para ver claramente que o Bruno Pacheco tem muita característica também de volante, né? De volante, sobretudo esse volante aberto ali pelo setor esquerdo, né? É um volante que pode jogar ali aberto pelo setor esquerdo, e aí eu acho que é um volante que também pode entregar bastante em termos de construção, tá? Não somente de combate, mas de construção. Eu acho até que ele pode se tornar um volante de bastante presença ali no começo do terço final, né? Acho que ele pode ter muita construção naquele setor ali, no terço final. Então é um jogador que pode perfeitamente ser utilizado pelo Voivoda também como volante, em algumas situações, se necessário for, né? E acho que, como volante, não sei se ele teria essa mesma qualidade de marcação no início, como ele aprendeu a ter como lateral, mas é uma coisa também que poderia aprender, né? E isso perfeitamente pode acontecer no Fortaleza de um cara como o Voivoda, que é um professor e que, de fato, consegue ensinar quando quer os seus jogadores, né? O Bruno Pacheco no campo de ataque. O Bruno Pacheco no campo de ataque, ele é um construtor, é um dos maiores passadores, passa demais. Foi um dos grandes assistentes em 2021. Foi um cara que entregava muita assistência, é um cara também de muita pré-assistência. E é um cara também que permite, como a ultrapassagem dele é realmente muito sim, tem qualidade, mas é relevante por quê? Porque é um jogador que tem inteligência tática, né? Então, por exemplo, quando a equipe está puxando o ataque ali pelo corredor central, quando a equipe está puxando o ataque ali pelo corredor lateral também, direito, né? Nós percebemos que quando é possível, nessas situações, quando é possível, o Bruno Pacheco também vai para o campo de ataque, né? O que significa isso? A depender da situação, um outro lateral não iria, né? Por que ele vai? Ele vai por quê? Porque ele amplia as condições, amplia as variações de jogada para a equipe ali quando chega no terço final. Ele despista, ele atrai a marcação, gerando possibilidades para outros jogadores. Isso acontece muito, gente, no jogo do Bruno Pacheco, né? Isso ocorre porque é um jogador que tem muita inteligência dentro de campo, tem uma leitura muito boa do que pode acontecer dentro de campo, né? É um jogador que teve uma temporada de 2021 muito boa, como eu falei, nessa questão da assistência, mas também ele faz gols também de vez em quando, mas sobretudo na questão da pré-assistência, né? É um jogador que ele vai muito para o fundo do campo, né? Aprofunda, leva profundidade, gera profundidade para a equipe pelo setor esquerdo, né? Eu acho que é um jogador que também pode ser pensado em alguns momentos ali, até mesmo sendo invertido ali para o setor direito, mas evidentemente não será um ponta. Evidentemente que nessa situação ele certamente vai cortar para dentro, vai buscar a diagonal, mas também pode ser testado em algumas situações ali, né? A gente percebe que ele tem condição de fazer esse trabalho também ali, se colocado no setor direito. O que eu, portanto, acho interessante é que o Bruno Pacheco é um jogador de polivalência. Essas polivalências podem ser entregues para o Fortaleza, mas em quase todas elas, eu acho que tem alguma coisa a corrigir, né? Alguma coisa a melhorar. E acredito que isso também possa acontecer no Fortaleza do Voivoda, né? Eu falei para vocês da questão do time, acho que o entendimento do time, a hora para voltar, é muito interessante, é o que faz dele um jogador muito maduro para aquela posição. Eu falei que ele é muito bom naquele setor defensivo, no corredor lateral defensivo, mas também manda muito bem no corredor lateral ofensivo. Nessa situação, no corredor lateral defensivo, ele aprofunda o campo, ele faz passe, ele tem essa qualidade, na minha opinião, de fazer um passe muito por baixo, nem sempre busca a bola aérea, né, o que é muito relevante no jogo no futebol atual, né, que os jogadores façam esse passe rasteiro, sobretudo para trás, né? Então, como ele aprofunda muito o campo, ele consegue ter facilidade para fazer isso aí também, né? O que eu julgo como complicado no Bruno Pacheco? O 2021 dele foi muito bom, o 2022 não foi tão bom assim, né? Ele foi um jogador muito perto até do comum em 2022, na minha opinião, perto do que ele foi em 2021. Foi acima do comum, evidentemente, é um jogador que tem qualidade, né? É um jogador que certamente o Voivoda deve se encantar com ele, né? Quando jogou contra. Agora, é um jogador que em 2022 ele não foi tão bom. Claro que também teve uma outra lesão aí que não ajudou muito. Claro que também teve a própria equipe que não foi bem em 2022. O fato da equipe não ter ido bem também fez com que o Bruno Pacheco não fosse bem. E também uma outra questão dele que eu acho que precisa ter um certo cuidado é a questão da recuperação depois de lesão.
Não é que ele demora muito para se recuperar, é que ele demora muito para ganhar, aparentemente, um certo ritmo de jogo, apresentando a mesma qualidade do seu futebol que apresentava antes das lesões. Isso é uma coisa para se avaliar com calma, para entender por que isso acontece. Mas isso, em geral, tende a acontecer com o Bruno Pacheco também. Pelo menos foi assim, sobretudo em 2022. Acho que o rendimento dele poderia ter sido melhor em 2022 se a equipe estivesse melhor? Acho que sim. Podemos pontuar isso com certeza. O rendimento dele seria, de fato, melhor se a equipe tivesse um desempenho melhor em 2022, né? Mas evidentemente que não é porque a equipe estava mal que todo mundo obrigatoriamente jogou mal. O Speed Mendonça foi um dos destaques, né, do Campeonato Brasileiro, dentre os atacantes, mesmo com a equipe do Vozão jogando muito mal, né? Então é este ponto aí. É o jogador que não teve em 2022 a altura do que foi em 2021, muito longe disso. Agora eu acho que em tese é uma boa contratação, sim, para a equipe do Fortaleza. Ainda esperemos que um outro jogador chega. O País em algum momento chegou a falar em 2 laterais esquerdos. Acho que isso é necessário, sim. E acho que não pode jogar para o Bruno Pacheco toda a responsabilidade. Pensemos, Crispim tem que ser um lateral superado, gente. Tem que ser superado, porque ele teve em 2020 e um muito bom como lateral ali pelo setor esquerdo. Em 2022 dele já não foi quase utilizado aquele setor. Quando foi, nem sempre foi grande coisa. Acho que é um jogador para ser pensado em outras posições aí. E acho que o Fortaleza precisa ir ao mercado e trazer um outro lateral, né, até para disputar essa titularidade com o Pacheco. Mas por enquanto, eu digo para vocês que a contratação em tese é muito boa para o Leão, né? Em valores absolutamente justos para o Leão. E acho que esse jogador pode sim ser bem interessante aí para a equipe em 2023. Volto a dizer, o Vojvoda tende a gostar de um jogador com as características que o Bruno Pacheco entrega. E o Vojvoda também tende a gostar muito das características que o Bruno Pacheco sinaliza que pode entregar. E por causa disso, eu acho que vai ter uma relação muito boa desse jogador com o técnico Vojvoda, que pode sim desenvolver neste lateral esquerdo do Fortaleza outras funções dentro de campo. E por causa de tudo isso, eu diria para vocês que, em tese, foi uma belíssima contratação do Leão do PC para 2023. É isso.